Mas a gente até começou a ler essa questão na semana passada, mas a gente leu só um pouquinho. E ela é muito interessante, né? Então, se vocês não se importarem, eu vou voltar para ela, porque ela traz um aspecto bem importante para a gente. Alguém quer ler? Então vamos lá. A questão... Eu posso, Silvio. Então, por favor. Por favor, André. Seria importante que os pais melhor conhecessem a repercussão das correntes mentais do pensamento a circularem na intimidade do lar, com reflexos quase que diretos sobre o componente espiritual dos infantes. Daí a importância de uma aura benéfica a envolver um lar em que se cultive a harmonia psíquica, pois quantas enfermidades estranhas não se manifestam em decorrência do entrechoque vibratório de energias desarmônicas. Inúmeras enfermidades, além do conhecido mal olhado, decorrem da ação magnética exterior a ponto de desarmonizar o arcabouço perispirítico fragilizado pela vibração ambiental. São campos magnéticos mentalmente criados a interferir na coesão da tessitura perispiritual, um tanto instável, em face do processo de reingresso na existência terrena. Tais campos desarmônicos interferem nas linhagens defensivas do organismo físico, possibilitando, assim, maior incidência de distúrbios. O famoso mal-olhado, em certas circunstâncias, é ocasionado pelo próprio ambiente familiar em desarmonia, condição propiciadora da debilidade energética da criança. Entretanto... Oi, querido. Comentáriozinho rápido. É porque nesse primeiro parágrafo me chamou a atenção uma coisa assim, que não só eu, acho que como a maioria não percebe, né? Porque aqui que ele fala que essa desarmonia do ambiente da criança, né, em virtude daquele momento que ela não está ainda com a encarnação totalmente fechada, né, ainda está com muita comunicação com o mundo espiritual, os campos dela estão muito abertos, isso facilitaria, né, quando diz aqui, tais campos desarmônicos interferem nas linhagens defensivas do organismo físico. Porque a gente sempre pensa, a gente sabe que as energias ruins, com o tempo, vão se adensando até poderem provocar uma doença no campo físico. Isso a gente até já sabe, mas normalmente a gente imagina um processo lento, com aquela energia ali envolvendo campo a campo. E aqui na criança, o que ele coloca é que é uma coisa mais rápida. Talvez por ela estar com esses campos ainda abertos, né? Aqui, uma maior incidência de distúrbios, porque interferem nas defensivas do organismo físico. Quer dizer, então, não só a criança que ainda não completou esse processo de encarnação, digamos assim, ela está sujeita a ter mais lembrança, a ter mais comunicação com o mundo espiritual, como também ela está mais sujeita às desarmonias, né, criadas ao seu redor, atingirem o seu próprio corpo físico, e daí já desencadearem doenças físicas. Isso é um aspecto que, pelo menos eu, nunca tinha me dado conta. Pode dizer aí, Diva. Eu confesso que essa parte do livro, esse momento, desde a semana passada, eu fiquei muito confusa com isso. Porque, assim, a gente falou de livre-arbítrio, né, na semana passada, do livre-arbítrio. Mas eu fico imaginando assim, vem uma criança para uma família desarmonizada. Ela ali já não estaria, entre aspas, porque a criança está começando. Ela não estaria ali
não vou dizer assim já, sei lá, escrito que teria que passar por isso, no sentido assim, porque a criança ali não é uma escolha dela, ela está entrando dentro daquele lar desarmonizado que vai gerar, né, não estou dizendo que justifique o lar ser desarmonizado, não é isso, mas eu estou falando, eu fiquei meio confusa disso, eu achei muito, confesso assim, pelo menos pelo meu entendimento, muito duro isso, como se a criança ou aquelas pessoas pudessem resolver, não sei, eu fiquei meio sem entender essa parte. É confuso mesmo. Cláudia, você quer falar logo? Só queria complementar aí com a Diva, mas Diva, e se ela viesse para harmonizar o lar? Se ela fosse o pivô, porque a gente sabe que é instruído, que ela deve ter, então se ela veio num lar justamente ao contrário, para harmonizar. É só uma pergunta. Mas a minha dúvida é que ela é uma criança, ela está ali, e aquele lá está desarmonizado. Ela vai sofrer as consequências do lar desarmonizado sem estar, vamos dizer assim, ela não tem essa consciência de oração, de equilíbrio, disso, daquilo. Tá, mas você está falando ela como criança, mas e o espírito dela? E a evolução do espírito dela? Ela está com campos abertos, né? É isso que eu estou muito confusa em relação a isso. Não, eu só estou também incrementando o que você está dizendo. Não, assim, vou dar a minha percepção disso. Da mesma forma que esse parágrafo para mim me mostrou, digamos assim, uma novidade, né? Na verdade, essas discussões aqui são muito proveitosas, porque mostra como a gente não sabe nada. A gente tudo meio que fica no achismo, né? Boa resposta, Silvio. Não, mas a gente mais ou menos vai conduzindo com o que a gente vai lendo, o que a gente vai vendo, e de vez em quando surge uma coisa que, peraí, isso eu nunca tinha olhado por esse prisma. O que a Diva está colocando é justíssimo. Se a criança tem toda essa facilidade de ter essa influência ainda, colocá-la num lar totalmente desarmonizado, mesmo que ela seja um espírito que tenha vindo para tentar harmonizar aquilo ali, é como a gente, no momento que a gente está dormindo, a gente pode lembrar de um monte de coisa, um monte de habilidade que a gente tem, de trabalhos maravilhosos que a gente pode realizar, mas quando está acordado a gente não lembra de absolutamente nada. Então, quer dizer, o quanto isso influencia realmente nisso que a gente está proposto a fazer quando está acordado. Vou falar um pouquinho e ainda fala que as pessoas vão ficar doentes, né? Que pode deixar a criança doente. Aí o negócio desandou na minha cabeça. Acho que isso aí envolve muito mais coisa que talvez a gente ainda não tenha o conhecimento. Mas a gente, pensando pela lógica, né? A criança não vai vir aqui para ficar doente, né? Pensando pela lógica, né? Mas assim, eu acho que ele coloca aqui de uma possibilidade, mas tem todo um arcabouço disso aí, né? Tem o envolvimento da espiritualidade, né? São detalhes que, na verdade, a gente não sabe como estão funcionando, né? Qual é a programação real daquilo, como a espiritualidade, né? Os mentores daquelas pessoas, que mesmo os maiores vilões do planeta têm seus mentores, daquelas pessoas que os amam, né? Então a gente não sabe como esse contexto todo se desenrola. Mas, assim, acho que ele coloca aqui uma possibilidade, que isso é uma possibilidade de acontecer. Porque tem muitas crianças que se comunicam, tem os amiguinhos, tudo, e tem muita criança também que passa a sua infância sem nada disso, né? Então, acho que essas dúvidas, né, vão permanecer porque elas são geradas pela nossa falta de conhecimento. E a gente não está em contato com ninguém que tenha realmente a capacidade de nos explicar isso de forma que a gente compreenda. Diga aí, Neuza. Falar um pouquinho da minha compreensão. Primeiro que a gente está vindo, todos, né, nós, para esse planeta, né, que é de expiação e prova. Então, assim, não tem como fugir dos problemas.
E segundo, falar dos ciclos, que Rudolf Steiner explica muito bem, assim, essa questão dos ciclos. Ele fala que até os 7 anos, a criança ainda não está... nos 7 anos é que ela vai realmente, como vou dizer assim, plasmar, né, na Terra, porque até então ela vai estar ligada ao corpo da mãe, até os 7 anos. Por isso que ela tem essas primeiras fases aí ainda ligada. Então, quando uma criança, por exemplo, vai para a escolinha, todo mundo fala, ela vai pegar, vai ficar doente. Realmente, porque ela está ainda experimentando, né, todas essas questões aí, mas assim, não tem como fugir disso, porque é para isso mesmo que está aqui. Então, até esse início aí, né, esses 7 primeiros anos, vai estar vivendo experiências aí que vão trazer a capacidade dela se adequar mais, né? Todos nós passamos por isso, alguns com mais facilidade, outros menos, mas é esse o processo aí que eu percebo da encarnação, né? Interessante, Neuza, você fala. Desculpa. Não, pode falar. Depois eu falo. Não, era só interessante, porque você falando isso, eu lembrei, a minha filha, a mais velha, teve várias infecções um período, e aí a gente foi conversar com o médico e tudo, a médica virou e falou assim, várias viroses, né, e virou e falou assim, não, mas isso é necessário para fortalecer o organismo dela. Aí você falando isso, me lembrei. Eu só ia puxar para um outro ponto, que a gente está muito fechado em cima da bolha que a gente vive. Né? E quando a gente percebe que quantas crianças nascem dentro de comunidades totalmente adversas, totalmente, num ambiente totalmente violento, e elas conseguem sair dali pessoas extremamente íntegras, pessoas de bom coração, pessoas que não estão tão perturbadas mentalmente. Assim, eu acho que, na verdade, é aquilo que a gente vem do planeta de provas e expiação. E cada um com a sua jornada, com a sua carga. É claro que quando um lá é muito desarmônico, causa feridas muito, muito profundas. Né? E nessas pessoas, em todas as pessoas. Mas alguns sabem administrar melhor e outros não. Outros estão cercadas estão num lar que aparentemente não é desarmônico, é frio, porque as pessoas têm vários recursos, mas não têm o amor para dar, tem só recursos, está ali cheio de bens materiais, mas falta o amor, o carinho, a atenção. E essas pessoas estão feridas também. E estão dentro Então, são várias as nuances para as percepções, né, de tudo. Só olhar os filhos também, né, Sani? Todos criados do mesmo jeito. Essa semana eu achei uma coisa, eu estava numa conversa lá na universidade, e aí foi interessante, porque a gente estava falando, são todos criados pelos mesmos pais, da mesma forma, bababá. Aí uma mãe lá chegou e disse assim, não acho bem assim, porque tem alguns filhos que que a gente consegue se aproximar mais por causa da abertura deles. E aí você é transformado. Eu nunca tinha pensado dessa forma, nunca tinha olhado por esse ponto. A gente precisa estar sempre dando atenção, carinho, tudo da mesma forma, recurso, tudo da mesma forma. E ela falou isso e eu disse, tem uns que são mais, digamos, fáceis, né? Não é que são fáceis, nem difíceis. É que tem isso que você se aproxima porque ele tem a abertura, ou você dá mais abertura, não sei. Tem umas nuances aí que é bom para a gente pensar também. Acho que vai muito pelo que a Sani falou. Isso que ele fala aqui é apenas um nuance, né, uma faceta de todo esse quadro que
que surge, né? Que está sendo descrito, né? E eu acho que acaba caindo naquilo que eu estava falando para a Diva no início. Na verdade, a gente não sabe por que uns dão certo, outros dão errado. Vamos ser honestos, né? A gente não sabe, ponto. Eu acho que a gente não consegue fechar a conta, né? Mas a gente tem indícios do significado desses acontecimentos. Essa semana mesmo eu encontrei com uma pessoa era de uma família extremamente violenta, muito álcool, assim, realmente uma família muito adoecida. E aí a filha desta família já criou os filhos, na verdade, filhas e filhos, de uma forma totalmente diferente. São pessoas que estão estudando, pessoas que têm seus trabalhos, uma união muito, muito bonita dentro da família entre eles. Então, aí eu vejo assim, mais um passo dado em função, né, de algo maior, de algo melhor. Mas são os indícios que quando a gente vai acumulando idade, né, a gente percebe, eita, lá atrás era assim, agora está assim. Algumas situações diferentes para melhor, outras para pior, mas é isso. A gente não consegue fechar a conta, eu acho mesmo. E agora me veio uma analogia que na minha cabeça ficou perfeita. A gente tem que encarar isso como se estivesse lendo a bula de um remédio. Você pega a bula de qualquer remédio, você vai encontrar um monte de tanto contraindicações como complicações que podem acontecer. Mas se você pegar todo mundo que toma aquele remédio, uns podem ter uma complicação, outro vai ter outra, vários não vão ter nenhuma. Então é mais ou menos uma coisa assim. Aí tu pede para o médico explicar por que um se coçou quando tomou aquele remédio, o outro espirrou, o outro não sentiu nada. Não tem explicação, não se sabe. Então isso aqui que ele está dizendo aqui, o Lancelin, é uma coisa que, vamos imaginar como uma bula de remédio. Pode acontecer, mas a gente não sabe o porquê que um faz, o outro não. A espiritualidade com certeza sabe, e tá ali, e acho que aí entra muito o que eu falei no início. Tem todo um arcabouço espiritual aí por trás, fazendo, digamos assim, esse espetáculo funcionar. Só que a gente não tem acesso a ele. Então, na minha cabeça, né, a analogia da bula do remédio foi perfeita porque a gente está discutindo. As contraindicações, as complicações estão lá descritas na bula, mas nem todo mundo tem. Sem contar que alguns medicamentos, ao longo dos anos, você descobre que ele tem efeitos muito benéficos para outra coisa completamente diversa do que ele foi proposto, né? Tem remédios que para diabetes que são ótimos para dor. Então, assim, ao longo do tempo é que você vai descobrindo, né? É isso. Vou continuar, gente. Por favor. Entretanto, a sabedoria popular detém parcela da verdade. Quando alguém fixa com o olhar uma determinada criança, pode projetar uma torrente fluídica capaz de alterar-lhe a impedância energética, provocando-lhe, em consequência, a manifestação sintomática típica do mal olhado, sintomatologia facilmente revertida à custa de uma prece seguida de passe magnético. Por conseguinte, o transtorno se caracteriza não pelo fato de a pessoa manifestar inveja ou maldade, mas em consequência de alguma desarmonia pré-existente no frágil e sensível campo vibratório infantil. Muito interessante isso, né? Porque parece que uma olhada é uma coisa direcionada ao mal, alguma coisa assim. E na verdade não é, né? Ou em sua grande maioria. O influxo de uma psicosfera familiar negativa amplia a possibilidade de doenças decorrentes do adensamento vibratório que interpenetra a criança. Acontece, desse modo,
significativa alteração nos mecanismos sutis que envolvem um complexo epífise campo mental. A aura familiar de baixo padrão vibratório, resultante de desavenças, violências, ódios mútuos e outras irresponsabilidades, corrobora para alterar as acomodações mentais envolvidas com a dinâmica do complexo episário. Assim, grande número de crianças acometidas de pesadelos frequentes e terror noturno sofre os efeitos das vibrações densificadas e desarmônicas das camadas sobrepostas e intercomunicantes da glândula pineal. Aqui só para, já que fala da glândula pineal, a glândula pineal é considerada a glândula da mediunidade, né? Ela está diretamente relacionada com essa intercomunicabilidade, né, com o mundo espiritual. E como um todo, né, a criança tem ainda esse campo, né, ele faz o complexo epífise campo mental, ainda muito não totalmente definido, e os campos que ela vai ter acesso e os que ela não deve ter acesso ainda estão meio que confusos, né? E pelo que ele diz aqui, essas energias podem afetar ali, e daí vem o terror noturno, porque a criança já tem uma facilidade em vigília de acessar campos que ainda não se fecharam. Imagina dormindo, que ela vai estar mais livre ainda. Então, daí pode ser que esses acessos, né, na nossa mente indevidos, né, mas não necessariamente dessa forma, causem elas contato com coisas que relembrem situações que realmente as incomodem, né? Então vem, é uma pergunta, né? Servem-nos de alerta os comentários oportunos aqui proferidos pelo prezado irmão. Não há dúvida que entre as manifestações comportamentais cotidianas presenciadas nos lares, as famílias podem se defrontar com a sintomatologia expressiva, reveladora da instabilidade psíquica de uma criança, a exemplo de sono agitado, terror noturno e crises de choro convulsivo. São queixas, sobe um pouquinho, são queixas relativamente frequentes no domínio da clínica pediátrica. Haveria possibilidade de que tais ocorrências decorram também de assédios induzidos por seres invisíveis, maléficos, com a finalidade de perturbar a criança e os demais familiares? Lancelin responde: não há dúvida. As consequências daninhas do entrechoque energético não se restringem apenas à viabilidade de pesadelos. A condição anômala pode facilitar a ação perniciosa de espíritos obsessores, além de dificultar aos espíritos protetores a atuação benfazeja de harmonização do perispírito e do próprio complexo pineal infantil. Recordemos que a epífise é o órgão responsável pela condução de energias e de informações entre mentes distintas. Caso esse mecanismo apresente alguma disfunção, poderá favorecer o inconveniente de uma eclosão mediúnica precoce, mas de caráter temporário. Então, verificar-se-á certa dificuldade de acomodação perispíritica. Daí, resultando o surgimento de inúmeros transtornos, inclusive maior dificuldade em lidar com a emersão descontrolada de reminiscências dolorosas provenientes de reencarnações transatas. Eu só uma parada. Eu conheço um caso, eu conheço um menino, já rapazinho agora, não sei como é que tá, mas quando criança, ele tinha esse campo era tão aberto,
que ele conversava assim com os parentes, ele conversava ao ponto de chegar assim, alguém do outro lado vai falar assim, olha, fala para sua mãe ir na gaveta tal, pegar tal documento e fazer. E ele ser um interlocutor. E assim, e eu vi algumas situações que eu achava assim, ao ponto da gente eu já chegasse, vou falar com ele para ver se ele vê o que eu estou vendo, porque às vezes a gente fica assim, sem saber, né? Uma situação X em que eu estava vendo uma situação, e eu estava na dúvida, eu falei, será que eu estou vendo isso mesmo? Ah, vou lá conversar com ele. Mas o menino era impressionante. Nós tivemos um caso de uma família que faleceu de amigos e tudo, era o pai e o filho, a filha faleceu, e ele não chegou a conhecer, ele já entrou no grupo depois. Aí um dia ele na porta assim, nossa, olha lá, fulaninho tá chegando com a irmã, olha lá a irmã dele, não sei o quê. Aí todo mundo teve que parar para falar com ele e falar assim, não fala isso agora não, porque quem ficou encarnado ainda estava muito traumatizado, mas ele tinha gente, era impressionante esse menino, e aí ele desenvolveu, ele tinha um TDAH, ele era muito agitado, ele era assim, ele não parava quieto, ele tinha várias dificuldades assim para aprender e tudo, eu acho que em função disso, né, quando ele fala dos desenvolvimentos dos transtornos. É difícil mesmo, né? E aquele, ele chama mais atenção para a gente ficar incomodado, né? Porque o ambiente desequilibrado pode desequilibrar a criança, a gente acha isso já, de certa forma, ruim. Aí, dizer que facilita ainda ela ser atacada, a gente pensa que é mais ruim ainda.